E a nossa live de hoje traz o tema Como acessar as vidas passadas sem nenhum viés religioso. Se esse assunto te interessa, fica aqui comigo, porque a gente vai falar acerca desse assunto nesse nosso encontro. Eu sou a Cris Yoshida, sou facilitadora sistêmica e espiritual e ajudo pessoas a desenvolverem a espiritualidade e a sua intuição para seguir no propósito, para seguir no seu projeto de vida e se reconectar à sua essência. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para quem está chegando ao vivo aqui comigo, eu peço que se acomode confortavelmente, é um prazer imenso ter você aqui. Se você está assistindo essa live na gravação, eu recomendo que você adiante alguns minutinhos ou então que tenha um pouquinho de paciência enquanto eu recebo as pessoas que estão aqui no ao vivo comigo. O tema de hoje será acerca de uma técnica, de uma ferramenta que a gente está usando atualmente e ela ainda não é muito difundida. Então eu me sinto assim quase que na obrigação de trazer esse assunto, de falar sobre esse assunto e divulgar essa ferramenta que é muito poderosa e tem trazido resultados assim muito positivos para as pessoas que se beneficiam dela. Então, é bom demais, né? Então fica aqui que a gente vai falar bastante a respeito. Eu vou pedir para você aqui me ajudar, convidar as pessoas que você acredita que pode estar precisando conhecer esse assunto, enquanto eu também vou convidar aqui, enviando o aviãozinho para essas pessoas. Então vamos lá, vamos convidar o pessoal. Ok. Muito bem. Então vamos lá, meus amores. Captação psíquica. O nome é robusto, bonito, mas que raio que é essa tal da captação psíquica? Então o que eu tenho para te dizer é que a captação psíquica, ela é a junção de 3 técnicas muito poderosas, que é a hipnose, a apometria e a terapia de vidas passadas. Certo? Então, a hipnose, o que vem a ser a hipnose? A hipnose a gente entra em um estado hipnótico quando nós estamos num estado de consciência alterado. Ou seja, quando a gente está aqui, por exemplo, eu estou aqui fazendo essa live, eu estou totalmente em alerta. Então, a minha consciência está numa onda mais alta, mais elevada, que me mantém atenta, que mantém o meu raciocínio lógico. No processo hipnótico, essa frequência abaixa um pouquinho para que a gente possa efetivamente estar acessando informações que estão no inconsciente, né? Porque quando a gente abaixa essa frequência, a gente meio que bloqueia a racionalidade, bloqueia a parte analítica e de alguma forma a gente tira ali todas as travas do julgamento, permitindo que a imaginação fique livre, né? E a imaginação não entra num sentido de criação, de ilusão. Não, a imaginação tão pura e simplesmente como a imagem em ação. Então, o processo hipnótico, ele traz isso, né? Ele permite que a gente baixe toda a nossa frequência cerebral, a gente entra num estado alterado de consciência e a partir daí a gente começa a explorar o inconsciente e permitir que a imaginação ela seja efetivamente que ela se apresente, né? E aí a gente pode eventualmente fazer algumas intervenções. Esse é o processo hipnótico. A outra técnica é a apometria. E a apometria, ela foi amplamente divulgada, né? Ela ganhou popularidade por conta do Dr. Lacerda, que se debruçou em cima desse assunto. E a apometria vem a ser o quê? Um conjunto de ferramentas para práticas de grupos mediúnicos, ok? Então, assim, ela serve para processo de desobsessão, processo de quebra de magia, quebra de acordos, contratos espirituais, retiradas de implante, de chip. Só que num primeiro momento, a apometria ela era entendida como somente médiums poderiam estar utilizando a ferramenta, ok? A gente já vai evoluir com esse assunto também.
E a terapia de vidas passadas, que é um processo de regressão de memória, seja memórias recentes ou memórias mais remotas, né? Quando eu falo de memórias recentes, pode ser no sentido de que, por exemplo, quando eu iniciei essa live, já era passado, agora é presente. Então, tudo que está ligado ao passado, a terapia de vidas passadas, ela é recomendada, né? A TVP ela é interessante porque quando a gente acessa essas memórias, a gente tira lições, né? E aí vem a captação psíquica, que foi a junção dessas 3 ferramentas, né, poderosas, e aí ela acaba se tornando uma técnica mais poderosa ainda, porque ela usa os recursos da hipnose, da apometria e da terapia de vidas passadas, com um grande diferencial. Ela utiliza tão somente o nosso psiquismo. Ou seja, o terapeuta que está executando uma terapia de vidas passadas, ele não precisa necessariamente ter dons e habilidades mediúnicas. Por quê? Porque ele utiliza do próprio psiquismo dele, dos próprios recursos dele, para poder estar acessando qualquer tipo de informação, tá? Deixa eu ver, eu anotei algumas coisas aqui. É isso. Então, o que seria essa questão do psíquica, né? A psíquica vem a ser a nossa intuição e a nossa percepção sensorial, né? A percepção sensorial tem a ver com os nossos 5 sentidos e a intuição entra como 6º sentido, né? Então, a captação psíquica, ela se utiliza desses recursos próprios para que a gente possa estar acessando a 4ª e a 5ª dimensão, ou seja, o outro lado do véu, né? O que as pessoas chamam de plano astral, plano espiritual. É isso que a gente acessa, tá? E com a captação psíquica, o que a gente faz? A gente acessa as consciências que estão do outro lado do véu, a gente trata essas consciências, harmoniza e faz o encaminhamento para as devidas... para os devidos espaços das regiões astrais, né? Sejam colônias astrais, hospitais, escolas, salas de reflexão, enfim, o que for necessário para aquela consciência acessada estar sendo encaminhada, a gente faz esse processo de encaminhamento. Deixa eu ver, eu não sei como é que é o nome dela, tá? APM, ela falou, preciso muito fazer esse retorno de vidas passadas. Olha, é fantástico, viu? Porque quando, por exemplo, né, dentro da captação psíquica, a gente também se utiliza da técnica da terapia de vidas passadas. E diferente, né? Porque assim, a captação, só terapeutas habilitados que fizeram uma formação podem estar fazendo esse tipo de acesso, né? Porque tem muitas nuances, tem muitas variedades. Se ele não estiver preparado, se ele não estiver familiarizado com tudo que ele vai encontrar lá, pode dar. Sou eu, amore, APM, foto lembrança. Ana Paula, agora que eu vi, é que a foto aparece bem pequenininha. Ai, lindona, agora eu sei que é você. Então, voltando lá, né? O processo de captação, somente terapeutas habilitados que podem estar executando. Mas a gente também, dentro da formação, a gente aprende a fazer a terapia de vidas passadas. E na terapia de vidas passadas, a gente coloca o nosso cliente para estar acessando as consciências dele. Então é muito poderoso e é muito sutil, sabe? É muito gostoso, porque a transformação ocorre aqui quase que imediatamente. Logo que a gente finaliza a sessão, o cliente ele já se sente diferente. O cliente já transformou alguma coisa, porque a gente trabalha com um terreno muito fértil, que é o inconsciente. Então, quando a gente está lá trabalhando com o inconsciente, resgatando informações e colocando um novo significado, a transformação é quase que imediata, né? É muito lindo. Ai, que legal, tá no despertar da espiritualidade. Sempre tem um chamado, né, Ana? Sempre tem um chamado. Eu custei um pouco, sabe, para entrar nesse chamado, para aceitar essa condição. Geralmente é porque a gente tem alguma habilidade e algum dom mediúnico. Só que de alguma forma a gente rejeita. Por que a gente rejeita? Porque de alguma forma a gente tem alguma lembrança que a gente já utilizou desses dons, desses recursos em outras vidas e não de uma forma muito legal.
Então a gente acaba rejeitando porque a gente tem medo de repente fazer a mesma coisa que foi feita num outro momento com uma outra consciência, né? Mas o que a gente tem que entender é que assim, se a gente chegou aqui agora, nessa fase, né, no ano de 2023, dentro da transição planetária, é porque a gente já evoluiu um tiquinho e a gente pode fazer diferente. Olha lá, ó. Sim, e estou sofrendo bem, porque começam a apresentar sintomas, né? E olha, eu vou falar uma coisa que assim serve de alerta para todas as pessoas que têm apresentado algum dom, alguma habilidade, né, mediúnica mesmo, e não trabalha com isso. Enquanto a gente resiste, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue avançar. Aí começa a travar tudo na nossa vida. Aí trava o trabalho, aí trava os relacionamentos, a nossa própria autoestima começa a ficar baixa, né? Por quê? Porque existe uma atmosfera maior, uma cobrança muito grande, fora que a gente vai se afinizando, né, com energias afins, e aí a gente começa a tumultuar todo o meio de campo. Então, Ana, eu recomendo fortemente, amada, que você olhe para isso, né? O mais importante é a gente estudar bastante. Por quê? Porque a gente tem um conceito hoje de mediunidade daquelas que são desenvolvidas em centros espíritas, em terreiros, né? Mas hoje a gente sabe que não precisa ser assim. Hoje a gente sabe que a gente pode e a gente deve desenvolver a nossa mediunidade de forma muito autônoma e de forma muito segura. Eu não preciso estar debaixo de uma hierarquia, debaixo de uma religião, para que a minha mediunidade possa ser expandida e desenvolvida, tá? A Ana Paula falou, a sincronia de números, intuição, sonhos reais, é isso, começa a acontecer tudo isso. Eu tô completamente travada em todas as áreas da minha vida, percebe como... eu entendo perfeitamente, porque eu também passei por isso. E a gente pensa que tá indo tudo bem, né? E comigo foi assim, eu tava empreendendo com a revista, e aí de repente aquilo já não me dava mais prazer, já não me trazia mais amor. Eu saía de casa assim com aquele negócio, tem que ir lá trabalhar. Aí chegava para trabalhar e não conseguia ter aquela paixão, ter aquele entusiasmo de vender aquele produto. Por quê? Porque eu já estava inclinada nesse despertar espiritual mesmo, a espiritualidade já estava me chamando para fazer um movimento diferente. E eu resisti muito, porque a primeira coisa que eu fui estudar foi o Reiki, aí depois eu fiz a formação humanoterapeuta, depois eu entrei na constelação, porque a constelação ela é bem livre dessa questão aí, né, de mediunidade, né? A gente fala, não, é leitura de campo, mas gente, é a mesma coisa, tá? Vou falar pra vocês. O facilitador de constelação familiar que sente o campo, que lê o campo, ele está usando toda a habilidade psíquica dele para fazer aquilo, ou seja, é uma habilidade mediúnica, né? Estou tendo as mesmas sensações, é isso. Eu vou abrir uma nova turma em breve, tá, Ana? Da captação psíquica, e ali a gente desenvolve bastante a mediunidade. Eu tenho alguns alunos que falam que, nossa, eu não via nada, não sentia nada, e de repente começa a ver, a sentir. E o mais importante, sabe o que fazer com essa informação. Porque uma coisa é a gente ver, é a gente sentir. Por exemplo, nossa, eu tive um sonho real, eu tive um sonho premonitório, né? Então, o que eu faço com isso? Se eu não sei o que fazer, fica aquela informação solta. Agora, o mais importante é assim, não, ok, eu tive acesso a essa informação, mas eu sei o que eu preciso fazer. Isso aí muda tudo, muda todo o jogo, né? E te dá segurança, te dá autonomia para você seguir aí com... É um propósito, de alguma forma é um propósito, é uma missão, né? Olha lá, Ana, eu me tornei terapeuta holística, mas agora eu estou entregando nesse campo. É isso aí. Tá bom, amor, vamos lá, me chama assim, que a gente tem muito para contribuir. Percebe como é o movimento? A Ana Paula, eu conheço a Ana Paula, nossa, tem mais de 10 anos, né, Ana? Eu conheci a Ana Paula por intermédio do trabalho que eu realizava aqui na minha cidade. Eu fiz um empreendimento, eu tive uma revista, né, um negócio local aqui, e a Ana Paula, ela me ajudava na parte de fotografia. Olha, percebe? Nós estávamos trabalhando no campo normal, né? Empreendendo com 12 anos, olha lá, atividades assim normais. E aí, olha, eu migrei para a parte da espiritualidade e ela também, a gente acabou se distanciando, né? Ela começou a desenvolver os projetos dela, eu os meus, e num dado momento
eu comecei a olhar para a questão espiritual, ela também, a gente se encontrou num evento aqui da cidade, e aí as duas trabalhando com terapia. Eu achei aquilo muito lindo. E é um movimento natural, né? Quando a gente tem esse chamado, não tem jeito. A gente caminha para aquilo. Parabéns, viu, Ana, pelo seu caminhar, pelo seu desenvolvimento. E se eu puder ser contribuição na tua vida, pode me chamar que a gente caminha juntas, viu? Então, voltando lá para nossa captação psíquica, né? Destino é destino, é verdade. A nossa captação psíquica. Então, ó, quando a gente fala, né, o psiquismo são as nossas próprias habilidades mesmo, né? Então, a pessoa que tem esses dons, essas habilidades mediúnicas, tem o sentir muito mais potencializado, né? Então a pessoa ela acaba sentindo mais, ela é mais empática, às vezes a pessoa não precisa falar nada, que ela já percebe como que tá o clima. A pessoa às vezes está mentindo para ela, a pessoa nem precisa falar, ela já sabe que é mentira, né? Então assim, a gente de alguma forma a gente consegue ler esse campo de uma forma mais expandida, né? Então esse é o nosso psiquismo, não precisa de nenhum tipo de incorporação, né? É algo natural, é inerente, e é esse psiquismo que a gente coloca a serviço, né? Então, como a gente chama isso também de competências anímicas, né? O animismo, a palavra anímica, ela vem de ânima, né? O ânima é a alma, a vida, é aquilo que anima o nosso corpo. Então, se a alma que está fazendo esse trabalho e a nossa alma, ela está ligada lá com a nossa essência, com a nossa parte luz, a nossa essência mais divina, é isso que a gente coloca para trabalhar. É o nosso, como é que eu falo? O nosso agregado espiritual inteiro, em peso ali a serviço, né? E o que vem a ser essas competências anímicas, né? É tão pura e simplesmente o sentir. É natural e amoroso, é isso, Selminha, é natural e amoroso. O sentir, o que é? Ó? É o ver, é sentir um cheiro, é sentir uma sensação no corpo, né? De repente você tá conversando com alguém e dá aquele peso aqui no coração, aquele peso no coração. É um sentir, é uma conexão, você tá ali em conexão com aquela pessoa, você tá sentindo, né? É escutar alguma coisa que ninguém tá escutando. Então isso tudo faz parte das nossas competências anímicas. E é isso que a gente coloca no nosso servir com a captação psíquica, né? Porque isso permite que a gente acesse as nossas vidas passadas, que a gente acesse o plano astral no resgate dessas consciências que ainda estão em dor e sofrimento, tá? Então, o que vem a ser a captação psíquica? É uma ferramenta poderosa de auxílio à harmonização, ao resgate, à harmonização, tratamento e encaminhamento das nossas consciências de vidas passadas que não foram bem elaboradas, tá? Coração palpitando fora do peito. Olha lá, dores nas pernas, sinto muito. Por quê? O que é a perna, né? E aí a gente começa a pensar de uma forma macro, né? O que é a perna? A perna, ela não serve pra gente caminhar? Pra gente ir em alguma direção? Então, quando a gente não tá fazendo isso, a perna fala, então não precisa funcionar, não tá indo, não tá saindo do lugar, né? Então, o nosso corpo, ele tá mandando mensagens, olha, você não tá usando, você não tá caminhando como deveria caminhar, então eu vou travar aqui, tá? Isso tudo são mensagens inconscientes que o nosso corpo vai passando. Bom dia, Pri, seja muito bem-vinda à nossa manhã de terapia. Agora eu vou tomar o costume de estar chegando aqui algumas vezes, né, pelo menos umas 2 vezes por semana, pra gente falar de processos terapêuticos aqui. Tá bem? Bom, mas pra gente entender mais, pra gente aprofundar mais nessa questão da captação psíquica, é importante a gente conceituar um pouquinho, tá? Então vamos conceituar essa questão. Cris, mas você tá falando que a captação psíquica a gente acessa consciências de vidas passadas, mas peraí, se eu tô encarnado, como que funciona isso, né? Às vezes começa a dar umas super interrogações na nossa cabeça, né? Então vamos conceituar, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar a gente hoje aqui, agora, nessa realidade. A gente tem um nome, a gente tem uma polaridade sexual, né? Então, por exemplo, eu sou mulher. A gente tem uma aparência,
A gente tem hábitos, costumes, a gente tem um projeto, a gente luta por uma causa, a gente tem uma família, a gente tem os nossos amores, a gente tem as nossas dores, a gente tem os nossos talentos, a gente tem as nossas dificuldades. Tudo isso faz parte de quem a gente é, certo? Tudo isso constitui o quê? A nossa personalidade atual, ok? Então, é importante que a gente tenha um conceito sobre isso, tá? Mas vale lembrar que a gente teve essa personalidade, não essa exatamente, mas variáveis dela em todas as nossas existências. Em cada uma das nossas existências, a gente desenvolveu um corpo físico, uma família, uma causa, os nossos amores, os nossos desafetos, tudo isso foi construído em todas as nossas vidas passadas, certo? O que acontece é que cada uma dessas personalidades constituídas, elas nunca deixam de existir, ok? Então, por exemplo, a Cris, a Luciana, a Ana, a Pri, a Selma, todas nós nunca deixaremos de existir, ok? Mesmo que a gente se liberte desse corpo físico, essa personalidade ela nunca vai deixar de existir. Ok? Ela vai fazer parte de um registro de memórias do nosso espírito. Por quê? O nosso espírito ele precisa ter uma experiência. E essa experiência é feita a partir das nossas vidas aqui encarnadas no planeta. Seja no planeta Terra ou em qualquer outra galáxia, tá? Então eu vou falar do planeta Terra, que é o que a gente tem conhecimento, que a gente está atuando. Mas isso é importante a gente entender. Então, quando a gente começa a entender que as nossas vidas passadas, elas não deixam de existir, nunca, né? Elas fazem parte de todo o nosso processo evolutivo, é preciso a gente entender como que foi cada uma delas e onde que elas estão. O que acontece é o seguinte, às vezes, alguma vida passada nossa está presa num espaço-tempo. Cris, como que é isso? Se a gente parar para pensar, por exemplo, quem trouxe essa consciência de que existe vida após a morte foi Allan Kardec, no ano de 1800, né? Eu trago a Kardec como uma referência, não como uma base filosófica, tá? Porque a gente não vai tratar com o espiritismo, mas foi ele primeiro que começou a falar que existia vida após a morte. Se a gente parar para pensar que ele começou a falar sobre isso em 1800, imagine como que era antes disso. Então, as pessoas desencarnavam, as pessoas perdiam esse corpo físico, mas elas se viam ali no plano astral exatamente como elas eram. Porque o nosso corpo astral ele é igual ao nosso corpo físico. E aí ela começava a não entender. Não, peraí, gente, eu não morri. Tem muitas pessoas que ficavam discutindo com a família. Não morri, vocês estão me enterrando. Não, eu tô vivo, olha aqui, olha pra mim, eu tô vivo. Então, isso é um trauma muito grande. Porque, ó, vou provocar uma reflexão aí pra você. Imagine se você morre agora. Agora, o que vai acontecer? Na hora que a gente desencarna, no momento exato que a gente desencarna, tem uma equipe espiritual para resgatar. Imediatamente. A equipe espiritual vem e fala, olha, encerrou, vem com a gente, mas tem o livre-arbítrio. Será que a gente vai aceitar deixar tudo para trás? Deixar a nossa família, deixar os nossos projetos, deixar as questões que a gente precisa resolver e não conseguiu resolver. Será que a gente vai conseguir largar tudo e seguir com a equipe espiritual? Eu respondo que não. A maioria não consegue. A maioria fala, não, peraí, eu preciso resolver tal coisa, depois eu vou. E aí a equipe espiritual simplesmente se retira. Só que se eu preciso resolver tal coisa, depois eu vou, a gente acaba ficando cada vez mais denso. Por quê? Porque aqui a gente vive na terceira dimensão. O planeta Terra é um planeta de terceira dimensão. E quando a gente está nesse planeta, a gente, encarnado, a gente tem a energia para sobreviver. O desencarnado, ele precisa da energia do humano para ficar aqui. E aí, quando ele desencarnado fica aqui, ele fica, de certa forma, obsedando, retirando energia vital de pessoas encarnadas para ficar. Então, por exemplo, às vezes a gente vê assim, as pessoas que falecem, né? Acaba de falecer e fala assim, vamos supor, um pai. Ai, meu paizinho, olhe por nós aí de cima. Gente, ele não tá lá em cima ainda, ele tá aqui nesse plano. O cordão de prata, ele leva umas 24 horas para ser rompido.
né, para ele ser desintegrado, o duplo etérico, que é um outro corpo nosso, leva um tempinho maior. Então, é muito perigoso a gente pedir para a pessoa cuidar da gente, a pessoa que acabou de desencarnar, porque ela tem um processo dela. Ela estava humana, não é porque desencarnou que virou santo. Né? Ela leva, desencarnou, ela leva todas as questões dela. Não vira assim, abre uma luz e vem uma consciência, nossa, agora eu tô expandido. Não, gente, é um processo, né? E esse processo começa aqui, agora, enquanto a gente está encarnado, né? Depois de desencarnar, o processo é muito mais difícil. Eu vou começar no meu YouTube a leitura de um livro que é muito legal, o livro chama assim, ó, Ah, se eu soubesse que a vida não termina com a morte do corpo físico, que a vida continua depois do túmulo. Então, quantas coisas eu teria feito ainda encarnada? Então, a hora da gente expandir, a hora da gente entender como tudo isso funciona, de deixar as coisas mais ou menos organizadas é agora. Deixa eu ver, a Ana colocou uma mensagem aqui. Filhos pode vir nessa vida sendo filhos de outro amor de vidas passadas? Pode. Espíritos, estou na dinâmica da chama gêmea também. Pode, viu, Ana? Pode sim, porque o que a gente vem fazer aqui? Né? A gente vem no nosso processo de karma, né? E aqui o karma, eu gostaria que ficasse com uma compreensão de que é um processo orgânico mesmo, é um processo que está dentro da lei de causa e efeito. Ou seja, eu fiz algo, eu tenho um efeito daquilo que eu fiz, né? Cada ação tem uma reação. Então, se eu de repente fiz algo para alguma pessoa, existe uma reação envolvendo aquilo que eu fiz. Então, se de repente é nos dado a oportunidade de resgatar o que foi feito de uma forma não muito bem assertiva numa outra vida, a gente pode estar resgatando agora. E onde que a gente encontra os nossos maiores conflitos? É dentro da nossa família, não é? Por quê? Porque é ali que a gente tem que desenvolver os nossos maiores laços de amor. Então é muito comum, sim, a gente ter questões com os nossos filhos, a gente ter questões com os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos parceiros românticos. É muito comum, sim, viu, tá? A Ana Paula falou, deixa eu ver, acho que tinha outra depois da Ana. Ah, tá, não. No caso, em família que tem dependente químico, pode ter relação? Olha, eu sou daquele tipo de pessoa que eu não gosto de ficar muito, olha, se é isso e aquilo, sabe? Eu acredito que existem várias possibilidades. Por exemplo, né, isso pode ser um ponto de vista da Cris e a gente pode desenvolver isso melhor analisando o caso pontualmente, tá? Casos de dependência química, geralmente são pessoas também com habilidades e dons mediúnicos que precisam trabalhar com a espiritualidade. Como essa pessoa ela não sabe fazer, ou ela tem medo, ou ela sabe que se ela fizer pode dar ruim, porque já deu ruim numa outra vida, ela acaba se anestesiando. E quando ela está anestesiada por conta das drogas, o que ela tá? Ela tá desdobrada. Ela não tá aterrada, ela não tá aqui no planeta, a consciência dela tá desdobrada, a consciência dela tá em outro lugar. E a hora que a consciência tá desdobrada, ela tá tendo acesso ao plano astral, tá? Então, geralmente, os vícios, ele tá muito ligado a isso, quando a pessoa tá fugindo de alguma... E aqui pode até ser uma encarnação, talvez até missionária, né? Ou uma encarnação de expiação mesmo, que ela vai ser submetida àquela situação para ver o que vai acontecer, tá? Pode ser, não tô falando que porque pra gente saber o que é efetivamente, só a gente analisando esse caso em específico com muita profundidade, tá? Espírito consome energia com drogas. Também, né? Também tem essa situação. O que acontece? Foi como eu falei, né? Para as consciências desencarnadas se manterem aqui na terceira dimensão, elas precisam de energia vital. Quem possui a energia vital somos somente nós encarnados, né? Tanto que a própria espiritualidade, a espiritualidade da luz também, ela precisa dos trabalhadores, ela precisa de pessoas aqui com competências e habilidades para estar servindo a espiritualidade para trabalhar. Porque a espiritualidade sozinha não consegue fazer nada aqui no plano físico. Ela atua de alguma forma na espiritualidade, mas aqui no plano físico quem consegue somos somente nós. Então, todos eles precisam da nossa energia vital, a nossa energia humana para estar atuando. Os desencarnados, eles ficam perto dos humanos
para extrair essa energia vital ou para alimentar também os vícios, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que fumava muito, desencarnou, às vezes até por conta de um câncer no pulmão, alguma coisa ligado ao vício do fumo, e não tomou consciência que aquilo faz mal ainda para ela. Então ela desencarna, lembra que eu falei? Não é porque a gente desencarna que vem uma consciência, nossa, acabou agora, eu tô livre. Não, gente, a gente continua do mesmo jeito que a gente morreu. Se de repente eu desencarnar agora, daqui um segundo eu continuo sendo a Cris do mesmo jeito, com todos os meus vícios, com todos os meus amores, os meus desamores, com toda a compreensão que eu tenho de mundo, tá? Então, se de repente eu tenho vício com cigarro, eu vou querer fumar. E como que eu vou fumar? Me aproximando de pessoas que fumam. Se eu tinha vício com droga, eu vou querer me drogar. Como? Me aproximando perto de pessoas que usam droga. Se eu tinha vício com sexo, eu vou querer fazer sexo. Como? Me aproximando de pessoas que têm essa tendência de sexualidade desregrada, né? Não as pessoas que têm aquela sexualidade que a gente sabe que é algo mais assim, mais afetuoso, mas aquela que é desregrada, que vive na promiscuidade, por exemplo, são pessoas que de repente acabam se conectando com espíritos afins, com almas afins, né? Ela falou assim, você falou tudo, porque meu cunhado tem essa ligação com mediunidade, mas tem independente, tá vendo? É sobre isso. Porque a pessoa, ela não sabe desenvolver, ela tem medo. E aí, o que acontece? Ela desdobra de forma química, né? Não é de forma natural. Porque quando a gente trabalha a serviço, que a gente se coloca a serviço, primeiro que assim, a gente tem que estar limpo, né? Limpo não só na questão de drogas, de álcool, de vício, mas também limpo de emoções, né? A gente tem que fazer a nossa reforma íntima, a gente tem que estar observando como que estão os nossos sentimentos, a gente tem que elevar a nossa frequência num padrão mais positivo, né? Vibrando na gratidão. Eu sei que não é muito difícil a gente ficar o dia inteiro na gratidão. Vez ou outra a gente abaixa nossa frequência, é normal, estamos humanos, né? Mas o importante é a gente não ficar muito tempo naquela energia negativa. Então, quando a gente se conhece, se trabalha e a gente serve a espiritualidade, de alguma forma a gente se conecta com almas afins, a gente se conecta com energias afins. Agora, quando a gente não trabalha nada disso, e a gente precisa, e a gente tem essa abertura, né? Tanto que dentro do curso também a gente fala até da tela etérica, né? Que é uma tela que protege o nosso corpo físico e o nosso corpo energético das questões do plano astral. Então, quando essas pessoas elas já vêm com uma função, elas já vêm com essa habilidade, às vezes ela tem essa tela etérica rompida e o acesso de obsessores é muito mais rápido nessas pessoas do que na maioria das outras, tá? É o processo de cada um. Sim, é o processo de cada um. E somente a pessoa que vai querer fazer a mudança, né? Não adianta a gente chegar e falar, somente ela tem que querer fazer essa mudança. E a gente, né, quando a gente começa a trabalhar com essa vertente, quando a gente começa a conhecer a espiritualidade mais profundamente, a gente entende que às vezes a pessoa ela vem várias encarnações com a mesma questão, né? E aí, como a Selma colocou, é o processo de cada um. E a gente não tem muito o que fazer sobre isso. O máximo que a gente pode fazer é enviar, né, a nossa intenção de amor e de esperança para que ela possa efetivamente despertar e olhar para isso com muito amor. Isso acontece muito... eu acho que eu posso até fazer uma live sobre isso, né? Sobre os índigos, os cristais, os arco-íris. Por volta da década de 80, 90, começaram a chegar os índigos, né? Que são almas revolucionárias, que são almas que já estavam preparando o planeta para essa fase de transição, né? E os índicos, de uma maneira geral, eles são pessoas que já têm essa conexão com a espiritualidade muito grande. E se a gente parar para pensar, tem muito índigo na Cracolândia, porque ele é muito pesado, ele não deu conta de fazer. Então foi muito difícil para ele e ele abandonou. E aí ele, como ele tinha esse acesso, ele tinha esse conhecimento, ele preferiu se anestesiar para ficar desdobrado de outra forma. E quando fica desdobrado dessa outra forma, ele acaba acessando a espiritualidade de uma forma muito densa, né? Que a gente chama até de umbral. Desde pequena eu apresento mediunidade, mas tenho certeza que meus pais cortaram por crenças limitantes. Acontece muito, viu? Acontece muito.
Só que assim, isso é aí a gente também tem que quebrar as nossas crenças, né? Eu até falei isso essa semana lá no nosso encontro dos alunos do curso do psiquismo. O que acontece é assim, a criança do 0 aos 7 anos, ela não está completamente encarnada, né? Essa personalidade atual ainda não encarnou. Então, do 0 aos 7 anos, ela ainda está conectada totalmente com a espiritualidade, totalmente. Ela está completamente aberta. Tanto que é muito comum a gente ouve relatos de criança que eles falam, eu fui tal coisa numa outra vida, meu pai e minha mãe não era assim, e eles trazem lembranças reais de vidas passadas, porque não é igual a gente, que a gente agora tem memória, não, eles não têm memória, eles estão vivendo ainda entre os dois planos, eles vivem no plano físico e vivem no plano astral, tá? A partir do 7º ano, que é feito o processo, a gente chama até dos setênios, dos chakras, né? Que é feito totalmente a conclusão do chakra básico, que é o chakra que nos dá a sobrevivência, né? Que é o chakra que é a Terra, que traz a gente para o planeta. Aí ela começa a seguir os chakras, tanto que as crianças elas nascem com a moleirinha aberta, né? A moleirinha aberta, o que é? Tá com a conexão total ali com o plano astral, com o divino. Então, por isso que quando a gente é criança, a gente vê muita coisa, a gente acessa muita coisa da espiritualidade. Eu via muita coisa, acessava muita coisa, e isso pode seguir até a nossa adolescência, né? Até uns 14, 16 anos. Depois, aí como a Ana falou, a gente tem muito bloqueio do meio que a gente vive, e aí a gente acaba esquecendo. Tanto que assim, a gente tem um clube do livro, e a autora Bárbara, ela fala isso no livro Mãos de Luz, que ela via as coisas muito naturalmente, né? Então, para ela, aquilo não tinha nada de extraordinário. Para ela, aquilo era normal. A criança acha que é normal, né? Ou o amiguinho virtual, né? Não é amiguinho virtual, como é que chama? Amiguinho imaginário. Né, Selminha? Tem os amiguinhos imaginários. Então, para ela, aquilo é natural. E a Bárbara mesma fala que ela via muita coisa, ela via a alma das árvores, das plantas, né? Ela se conectava com tudo isso, ela via a aura das pessoas, as cores e tudo aquilo mais. Só que aí ela começou a vida normal, porque a gente começa a estudar, começa a trabalhar e aquilo tudo fica esquecido. Então não é que a gente bloqueia, é que a gente armazena, tá? Não existe um bloqueio não, porque se você nasceu com essa habilidade, ela tá aí. É só destravar. Como, gente? Estudando. Estuda e traz isso aí de uma forma muito respeitosa e segura para você trabalhar, porque é muito lindo, é muito mágico a gente trabalhar com a espiritualidade, né? A Selminha aqui, acho que ela é a única da aluna do psiquismo, deixa eu olhar. Ela que, né, Selminha? Me conta aí. Se você quiser participar da live aqui comigo, você vai me mandar o convite, tá? E eu te aceito. Colocamos na caixinha, exatamente. Então, assim, não existe, né? Eu bloqueei. Existem até alguns pais, né, que não sabem como trabalhar, que vão fazer trabalho para que a criança não desenvolva, como é que eles chamam? De fechamento de corpo, né? Vou falar pra vocês, isso aí não existe não, gente. Não existe. Isso aí claro, vira uma crença, e aí quando eu acredito que fiz isso, bom, é verdade, né? Mas você vê, a Ana mesmo tá falando, né? Meus pais bloquearam por crenças, porque eles não entendiam, e tá tudo bem, viu, Ana? Tá tudo certo. Porque era o que eles davam conta de fazer. E eu digo mais, você precisava passar por isso, né? Não era para você nascer numa família que ia aceitar isso bem. Tinha que ter uma dificuldade ali para você poder trabalhar. E eu digo mais, eu acho que tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Eu acho que de repente para uma criança se envolver com isso, tá olhando para isso, é cedo demais. Ela precisa passar por alguns processos, ela precisa criar o espaço para que tudo isso se acomode, né? E eu falo por mim também. Desde sempre, né? Eu sabia que eu tinha que trabalhar com a espiritualidade, eu sempre fui muito ligada, né, aos assuntos ocultos, sempre gostei muito do ocultismo, gostava de colecionar cristais, adorava a questão de astrologia, mas assim, não tinha aquela percepção, eu vou trabalhar com isso, não, né? Eu comecei a trabalhar com outras coisas, mas aí o que acontece? A vida te coloca no processo. E tá tudo bem, porque a gente precisa de todas essas experiências anteriores, né? A lá, Selminha vai entrar aqui comigo.
viu, minha querida? Vamos ver se deu certo. Não deu certo. Acho que agora vai. Não. Nem Ai, passei batom, hein? entrou, lindeza da minha vida. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Amadinha, se você quiser se apresentar, né? Porque aí o pessoal que está aqui na minha audiência também passa a te conhecer. E aí depois você conta um pouquinho aí do teu processo. Eu sou a Selma, sou terapeuta holística, sou da turma 3, 2 Dois e da três. captação, 2 e 3 da captação psíquica. E eu convido todos a fazerem esse curso, porque é um divisor de água, vale muito a pena e a gente desperta para muitas coisas e é lindo, é muito amoroso. Eu gosto de falar sempre desse lado amoroso da captação e vale muito a pena. Eu convido a todos que se sentirem tocados, vale a pena fazer esse curso. Ah, que linda, que linda. Eu lembro da Selminha. A Selminha, a gente se conheceu por causa de uma formação, né? Foi a formação de radiestesia. E a Selminha, ela já tinha feito o curso de apometria. Eu não sei se a minha internet é a dela que tá falhando. Deixa eu Tem disso assim, gente. A gente entra com alguém na live e ele começa a travar. Não sei se eu tô travada ou é a Selminha. Pessoal, fala pra mim se eu tô no ar. Não sei se eu tô no ar. Eu vou aproveitar para ler aqui a Ana falou assim, ó, muitos tarô falam para mim que é uma missão a ser cumprida para levar alguma coisa que vai acontecer revolucionária na minha vida, mas ainda não aconteceu, mas sinto que vai acontecer. Meus amores, ai, tô assim, tá. Eu mudei, roteei a internet aqui. Eu não sei a Selminha para mim tá com tela preta. Vocês estão me acompanhando ou não? Me dá um toque aí. A Ana falou, né, que ela já viu isso no tarô, que ela tem uma missão a ser cumprida, que é algo revolucionário na vida, né? É... Às vezes, Ana, tenta de novo, Selminha. Às vezes, Ana, a gente fala, a gente pensa em algo revolucionário, a gente pensa que é alguma questão até como, é, sei lá, algum líder, alguma coisa assim, mas às vezes é algo mais simples, sabe? Às vezes é algo dentro do nosso próprio caminhar que vai revolucionar, que vai trazer algo muito diferente para a nossa vida. Ou às vezes algo com a nossa própria família, sabe? Então, se apega nisso. Vamos tentar de novo, amiga. Vamos. É porque assim, o Instagram tem disso. Quando a gente entra com um convidado, ele acho que fica mais pesado, mas tá tudo bem. Eu roteei aqui, mudei a internet, vamos ver como que vai, como que acontece. Eu tava Ainda vai. falando, né? Você já tinha feito curso de apometria, não foi? Sim, eu fiz o curso de apometria há uns 4 anos atrás, mas eu tinha medo, então eu não me joguei. E com essa nova visão, com essa, com esse todo entendimento que eu fui adquirindo através do curso com você, eu deixei de ter medo e eu me entreguei. E é muito amoroso e é muito gratificante ver o resultado depois das pessoas que voltam, dar esse feedback, olha, melhorou tanto, foi tão incrível fazer a captação, eu me vejo melhor, eu me sinto melhor, eu estou mais fortalecido. E isso ajuda tanto o assistido quanto ajuda a gente também. Sim. Então, eu aconselho que todo mundo, devia ser lá na escola, no Beabá, já deviam implantar a captação psíquica para essa criançada, porque a gente resgata até coisa que está dentro do útero da mãezinha, coisas que estão lá na vida passada. E isso vai fortalecendo cada dia mais a ponta física, né? A nossa existência aqui. Então, é incrível, vale muito a pena. Não tenho mais medo, já olho com outros olhos, um olhar amoroso mesmo. E a captação é É vida. vida.
É porque assim, a gente é criado por meio de religião e a religião traz muitos dogmas, né? Então, assim, a minha Deus fala assim, punitivo, né? é o Deus punitivo e é o medo de espírito, né? Que, É, gente, não é isso. O outro lado do véu, e vamos falar que seja espírito, porque a gente não encontra um termo melhor, né? É gente igual a gente, né? E aí, que de também repente, tem medo, que também tem medo, que também tem os que amores, também tem as é, dores. é, E a é. nossa função, o que que é? É amparo, é amparar essas consciências que estão ali na dor e no sofrimento. Aí as pessoas falam assim, ai, mas se vira aqueles agressivos, não sei o quê. São esses que precisam mais da gente. São E esses a que gente é o precisam, SAMU, né? né? Eu falo, A nós gente somos o SAMU socorrista. Passa lá o nosso SAMU e vamos socorrer sem olhar quem, né? Quanto mais agressivo, mais necessitado ele está. Por que que tá agressivo? Porque não sabe, tá na ignorância, né? E a nossa função é trazer essa consciência, trazer o amor e facilitar no processo evolutivo de todas essas consciências. Então, Selminha, minha linda, a Selminha, assim, ela é uma fanzoca, né, da captação. Ela trabalha com autocaptação, que é um processo muito lindo, porque a gente tem algumas formas de fazer, né, Selminha? A gente pode fazer individualmente, né, sozinho. A gente pega o nome, a data de nascimento do nosso cliente e a gente faz a captação no momento que a gente está tranquilo. Por quê? Porque a gente acessa o nosso mentor pessoal, a gente acessa o mentor pessoal da pessoa e aí a gente entra no campo daquela pessoa, faz a leitura daquele campo e faz as limpezas que precisam ser feitas, depois dá uma devolutiva. E esse é o processo que a Selminha faz. E a gente pode fazer em dupla também, com dois terapeutas, né? Um terapeuta vai facilitando o processo e o outro vai captando, vai trazendo as informações do astral, então assim, é muito lindo também. E a gente pode fazer em grupo. Em grupo é legal para a gente pegar a energia do grupo inteiro, daquele coletivo. Então é muito poderoso. Quer completar, Selminha? lembrei de um caso que essa semana eu fui fazer uma captação e a casa tá à venda, mas não vende, né? E o senhorzinho ali falou: não, não vou vender minha casa, quero que esse povo saia daqui, porque a casa é minha, a casa é minha. E ele afirmava muito isso, tadinho. Ele estava consciente que aquela existência estava, que ele estava na casa dele. Mas aquela existência já tinha acabado. Então eles se apegam também. Então a gente não tem que ter medo hum, dessas subconsciências, essas consciências que estão perdidas ali no tempo e espaço. A gente tem que acolher com amor, como eu falei. É. E é legal isso que a Selma trouxe, porque assim, às vezes a gente tem algum imóvel que a gente não consegue vender, né? Fala assim, nossa, eu queria tanto vender essa casa, não vende de jeito nenhum, ou então tem um projeto para casa, queria fazer uma reforma e a reforma não sai, você batalha, você consegue o dinheiro, na hora que você tá com o dinheiro na mão, acontece o desencaixe de caixa. Por quê, né? Então é legal, porque de repente dentro da tua casa tem uma consciência que está ali segurando todo aquele projeto, porque a casa é dela, né? Isso acontece principalmente com os imóveis mais antigos, né? Os imóveis novos, a gente precisa tomar cuidado para ver onde é que ele foi construído. Porque a gente já pegou também processo de captação, muita gente enterrada no solo ali e pessoas enterradas de forma indevida, do tipo assim, foram assassinadas cruelmente e o corpo escondido ali e a casa foi construída em cima. Então é legal a gente olhar para isso porque existem mais coisas, né? Dentro da nossa estrutura física, que dentro da captação a gente enxerga. Que a gente enxerga o quê? O que está no plano astral, o que está fora do que os nossos olhos físicos podem enxergar, né? É mágico. É magia pura, né, Selminha? É, é lindo. Vale a pena, pessoal. E a proposta da live de hoje, né? O tema foi a Selminha que me recomendou. Ela falou, Cris, as pessoas não sabem o que é captação psíquica. Você acha que ficou claro, Selminha, agora? Muito. Sempre é uma gotinha que vai aumentando, né, Cris? Vai enchendo o copinho de água. Então eu acho assim, como eu falei, todo mundo deveria pelo menos passar por uma experiência de captação, porque tem muita coisa parada aí no tempo e espaço, né? Eu falo assim que tem gente que tem trauma de água nessa vida, não consegue entrar numa piscina, não consegue entrar no mar, acha o mar lindo, maravilhoso, mas não consegue, não tem esse acesso, porque alguma coisa ficou parada lá atrás. E isso é só uma questão. Olha quantas questões a gente tem para resolver aí, né? E essa é a nossa melhor encarnação, então a gente tem que cuidar disso agora, né?
para a gente ainda vir para a próxima melhor ainda e para a próxima melhor ainda, Uhum. A né? Ana colocou assim, ó, já morei numa casa, a última que morei tinha uma alma presa lá e atormentava minha filha. Por que que atormentava tua filha? Que tua filha muito provavelmente via, né? Porque as crianças, elas têm esse acesso. Então, na verdade, assim, não é que ela atormentava, ela precisava de luz, né? E aí tem, gente, em tudo quanto é caso tem. Tem casos até que as pessoas olham no sofá, assim, o sofá tem até uma depressão, falam, ah, mas ninguém senta naquele sofá. Então parece que a entidade fica sentada lá o dia inteiro tomando conta da casa, né? E a É, Selma traz algo muito legal, muito relevante, no sentido de que as pessoas às vezes têm traumas e não sabem de onde vem, né? Então acho que é até legal eu trazer uma experiência que eu tive, e foi até durante um treinamento do nosso curso, que eu fui atrás, né? A gente foi atrás das nossas próprias consciências, e aí eu fui atrás e eu encontrei uma personalidade minha, numa época muito antiga, né? E era uma pessoa que tinha muito dinheiro, porque era uma casa muito grande, uma casa muito bonita. Quando eu cheguei no jardim, tinha aquela fonte lá na frente, sabe? A fonte, aquele jardim muito bonito, e logo à frente, assim, a cozinha. E aí eu encontrei essa minha personalidade. Claro que são fragmentos de memória, né? E ela cozinhando e o marido xingando, 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 xingando. E as criancinhas do lado. Tinha umas 3, 4 crianças ali, as filhas dela, filhas. E aí, quando eu comecei a entrar em contato com aquela cena, eu percebia que ela sofria abuso, né? Abuso físico e moral do marido, por conta dela ter tido só filhas. Ela não teve nenhum filho que pudesse estar tomando ser o sucessor daquele marido. E aí, qual que foi o desfecho dessa vida, né? Essa minha consciência, essa minha vida, ela se suicidou, ela amarrou uma corda numa árvore e se enforcou. E eu encontrei ela lá, na árvore ainda, né? Então, o que que acontece? Olha, quantos anos passaram? Não sei. Muitos anos passaram. Mas aquela minha consciência estava presa naquele tempo e espaço. E aí você pode perguntar, e o que que isso tem a ver com você, Cris? O que tem a ver comigo é que, assim, o que que são os filhos? Os filhos são nossas criações. Aquilo que a gente cria e entrega para o mundo. Então, se aquele marido não aceitava aquilo que eu estava criando, hoje eu tinha dificuldade de colocar meu projeto no mundo. Eu tinha dificuldade de colocar as minhas criações no mundo. Por quê? Porque eu falo assim, nossa, se eu colocar, as pessoas não vão gostar. Né? Preocupado com que o outro, se o outro vai aceitar ou não. Percebe? Como são consciências que vêm. E aí, na hora a gente resgata aquela consciência, né? Imagina, uma mãe de 4 crianças, 4 meninas, chegar ao ponto de tirar a própria vida, o quão pesado aquilo estava para ela, né? E aí a gente traz essa memória, a gente traz esse fragmento. Então, por que que eu acessei aquela memória? Porque estava em ressonância comigo. Porque eu estava, né? Tinha uma ativação entre eu e ela. Então eu estava reverberando com aquela consciência, mesmo ela estando inconsciente. Porque, como ela não tinha consciência também de que a vida acaba, de que o processo continua, ela ficou presa naquele tempo e espaço. E o que é ficar preso naquele tempo e espaço? A pessoa ficar vivendo a vida como se aquela vida ainda continuasse. Ela fica vivendo aquela dor, vivendo aquela dor, vivendo aquela dor. E eu aqui tentando fazer diferente, tentando fazer algo novo, mas com medo ainda também de colocar as minhas crias no mundo, né? Olha que interessante. incrível. É incrível, gente. É muito É, poderoso, né? eu lembrei também de um caso que eu atendi, de TVP, a menina, minha consulente, ela na infância sofreu muito bullying, por ela ser um padrão diferente, ela tem um- uma, uma condição diferente. E ela sofria muito, muito, muito bullying. Agora já é mulher e na TVP ela pôde perceber que ela trazia isso desse bullying que ela sofreu quando era criança. E afetava a mãe dela também, porque a mãe dela sofria, que não podia fazer nada para que ela não sofresse bullying, porque ela tem uma condição, e é bem nos olhos, né? Então, ela já traz isso, além do bullying, da a mãe dela ficar com dó. Então, a mãe dela tinha Sentimento muita de dó, inferioridade também, né? tadinha, dó, dó. Então, e a mãe dela até hoje ela já é mulher, até hoje a mãe dela tem esse dozinha dela, porque ela tem essa consciência, esse probleminha nos olhos que fazia com que ela sentisse, sofresse o bullying. Então, além de tratar ela,
eu tô tentando tratar a mãe dela também, para deixar de ver ela, a filha, como uma coitadinha. Mas tá difícil. A mãe não aceita, tal. Então, é uma coisa que engloba a família inteira, Cris. Que vem ao encontro do Faz que a muito Ana sentido falou, isso né? de ter que tratar a filha e a mãe. E a mãe, é. Às vezes, no processo de captação, a gente já acessa, né? A gente acessa os familiares que estão envolvidos naquele processo. É bem comum a gente acessar. Mas, às vezes, quando não vem a questão, porque quando a Selminha traz esse tema, parece que tem mais a ver com a mãe do que com a menina, né? Porque a menina já superou, a É, menina leva de boa. Só que a mãe ainda trata ela como se fosse uma criancinha que ainda estivesse sofrendo o bullying. Tadinha da minha filha, ela tem essa condição especial, tadinha da minha filha. Mas não é assim, a filha já superou. O problema é. agora é tratar a mãe. E não dá força para a menina seguir, né? Não É, dá força, pois é. não dá força. Ela já é uma mulher, um corpo de mulher, mas ela se sente ainda dependente da mãe. Olha só. E aí, gente, a gente vai criando mais e mais personalidades, né? Então, olha, esse processo aí. De repente a pessoa desencarna e aí continua com essa pendência aí para resolver, né? E Deus assim, me livre. então, gente, não vamos perder a nossa oportunidade, não vamos perder essa encarnação que a gente puder fazer agora para a gente evoluir e para a gente minimizar o máximo possível as nossas questões, pelo menos dessa vida. É o que eu falo, né? Eu até falei quando a gente lançou a primeira turma, eu falei assim, eu não quero voltar mais, né? Essa quero que seja a minha última encarnação. Gente, tudo bem vir, né? Mas que a gente venha com uma nova demanda, que a gente venha com um novo processo e que a gente possa cada vez mais servir e ajudar o próximo também, né? Quem sabe até de repente, né, Selminha, virar uma mentora espiritual e aí ficar no auxílio da equipe, né? Pensou? Aí só vou mandar, ó. De tudo, né? Aí a gente vai ver o trabalho que a gente dá para os nossos mentores, porque eles estão o tempo todo orientando a gente faz, não, eu quero fazer desse jeito, eu vou fazer diferente, e aí quebra a cara, né? É. Ai, Ai, que mas que lindo. linda. Selminha, gratidão, viu, por você ter entrado aí. Falou, Cris, nem passei batom, entrou de qualquer jeito. Gratidão imensa aí por você ter entrado, pelo teu servir, por você estar nessa jornada aí junto comigo, né? Ter confiado na proposta do curso, né? E entrou, a Selminha ela é da turma 2, porque a turma 2 a gente fazia só apometria. Né? Então o curso era muito focado em apometria. E aí ele foi ganhando corpo, foi ganhando força, que eu vi, falei, gente, é muito mais do que apometria. A gente está fazendo realmente captação psíquica. Eu montei a terceira turma, um curso gigantesco, poderoso, cheio de força. E a Selminha veio com a gente de novo, fez o curso de novo, né, Selminha? E hoje a gente faz parte de uma grande comunidade, de uma grande irmandade. Aí a gente se encontra toda semana para a gente trabalhar os nossos processos. E essa semana foi lindo o nosso encontro, né? Nossa, maravilhoso. Como sempre, maravilhoso. Foi lindo nosso Ainda tô encontro. sentindo o quentinho da fogueira, ó. Nossa, gente, foi diferente de tudo que a gente já tinha acessado. Porque quando o grupo começa a ficar mais robusto, a espiritualidade vai dando mais pra gente, né? Vai oferecendo mais e a gente vai acolhendo, vai acolhendo. Foi muito lindo. Foi muito lindo. Amada, quer falar mais alguma coisinha? Não, é gratidão, gratidão eterna por ter te conhecido, gratidão eterna por todo o aprendizado, por todo o processo. Dói, dói. Ah, não é fácil, não, mas é muito gratificante, muito gratificante. Vale cada minutinho, Ah, e vale a aproveitando pena. assim, né? Eu já tinha ouvido isso de outros alunos, eu vou perguntar para você. A questão do curso, quando eu falo, a gente desenvolve a nossa autopercepção sensorial. Isso mudou para você, não só nos atendimentos com a captação, mas com seus outros atendimentos? Muito, muito. Muito, porque eu achava que como a gente fala, né, uma caixa de ferramenta e cada ferramenta dentro dessa caixa. Eu achava que eu tinha que usar uma ferramenta a cada terapia. Agora eu vi que eu posso usar várias. Todas. E a captação parece que é, Cabe tudo. abriu essa caixa de ferramenta e eu tô abrindo um baralho, mas eu tô ligada ali na captação, porque parece que as coisas se afinam. Ontem mesmo eu fiz uma constelação e eu senti na constelação que eu podia usar um processo da captação.
E Uau, foi muito lindo. Ai, olha, Cris, cada dia que passa eu agrego mais a captação nos meus atendimentos. uau. Cada atendimento que eu faço, eu vou agregando um pouquinho da captação. Faz parte, Cris, tá tudo É ligado, porque tá tudo junto. expande, né? Eu acho que expande Conhecimento, isso. é, é o conhecimento. E aí você Então, fala, não, eu posso usar isso aqui tudo, qualquer tempo, qualquer momento. E eu até brinco, né? Falo, a gente pode usar na fila do banco. Opa, tem uma coisa aqui, deixa eu resolver. E a gente vai trabalhando o tempo todo. tem um supermercado aqui perto de casa, eu entrava nesse supermercado, já começava a abrir boca, dava um soninho, eu falei, não, não é assim. Aí eu já comecei ali mesmo, Já sabe, vai limpar trabalhando, cordão, essas fazendo as coisas, técnicas. e vale, nossa, faz muito bem Ai, a gente usar fico com a feliz. gente mesmo. É isso. Primeiro é a gente, né? Tanto no Sim. próprio curso a gente fala isso. Primeiro é a gente vai se tratar, e aí depois a gente vai servir, porque senão a gente não consegue, a gente vai meia boca pro mundo também, né? É, pensou? Né? Eu quero ser boca Eu inteira. também. Que linda. Bocão, bocão. Ah, maravilhosa, maravilhosa. Amada, gratidão, viu? Gratidão aí pela Eu que temática. agradeço. Eu acho que a gente tem que falar mais para as pessoas conhecerem mais Sim. realmente, porque a ferramenta é incrível, né? Tanto para quem quiser estudar sobre isso e quem quiser passar pelo atendimento, é super incrível, né? Tem aqui a Selminha, que já é terapeuta aí, psíquica, quiser marcar o atendimento, né, Selminha? Pode chamar a Pode Selminha, marcar. pode me chamar, a gente aí tá aqui para servir, viu? Eu quero É isso agradecer aí. também essas maravilhosas que ficaram com a gente até agora. Gratidão, viu? Eu honro muito o tempo de vocês. Eu espero que tenha sido contribuição e que tenha despertado algo, que tenha elevado aí o conhecimento de vocês para um outro patamar, né, Selminha? Sempre, Gratidão, sempre. viu, minha É linda? uma luzinha e um pontinho de interrogação que, ó, pum, Sim, sim. E aí, esse né? pontinho de interrogação, o que que faz? Faz a gente buscar a resposta. E a gente vai buscando a resposta, né? Ah lá, Ana, olha que lindo. Selminha, para mim, eu já ganhei o dia. Ó, vocês foram uma resposta para mim hoje. Eu já Ah, ganhei o dia. gratidão, Ana Paula. Ah, Que já ganhei o lindo. dia. Que lindo, que lindo. Se a gente puder ajudar uma pessoa por dia, eu já vou estar feliz, feliz da vida, né? É, verdade, verdade. Ai, que linda. Selminha, um beijo enorme para Beijo, você. Cris, beijo. Muito obrigada por tudo, viu? Eu Amo que você. agradeço. Amo você. Beijão, pessoal, e até a Beijo, menina. próxima. Tchau, Até. tchau. Tchau. Ai, esqueci.